Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do volume final de Batman: A Queda do Morcego. Publicação que saiu em 3 volumes pela editora Panini Comics. Material que conta com bom acabamento gráfico. Na minha opinião, é um ótimo custo-benefício, ainda mais se a gente considerar outras publicações no atual mercado de quadrinhos brasileiro. É uma publicação que tem capa cartonada, o papel é um couché de boa gramatura, são 656 páginas coloridas, ao preço de R$ 99,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Publicação que compila as edições de Batman 509 a 510, 512 a 514, Batman Shadow of the Bat 29 a 30, 32 a 34, Detective Comics 676, 677, 679 a 681, Batman Legends of the Dark Knight 62 a 63, Robin 8 e 9, 11 a 13, Catwoman 12 a 13. Publicação que conta com diversos artistas, Chuck Dixon, Alan Grant, Dong Monk, você tem arte inclusive de Tom Grummett, Lee Weeks, Phil Jimenez, que desenha muito também. É uma publicação que reveza aí com artistas de qualidade, com outros com aquela cara bem anos 90. Eu acabo não me agradando muito com aquele estilo de arte. Inclusive, a capa é do Kelly Jones, que é um cara que praticamente nasceu para desenhar o Homem-Morcego. Eu gosto bastante do estilo artístico dele, é bem sombrio e tal, estilizado, mas aqui nessa capa, se você reparar bem, ele deu uma puta exagerada aqui. Olha a lordose do Azrael, cara. O bicho tá com a bunda assim, ó, com C nas costas. Meu Deus do céu, aqui ficou realmente muito exagerado, mas o Batman ficou bacana. Eu gosto do estilo que desenha os chifres, a capa, assim, é mais sinistro, né? De qualquer forma, é uma série clássica do Homem-Morcego que saiu ali na década de 90, publicado pela editora Abril Jovem, em formatinho. Ao mesmo tempo que está sendo lançado esta aqui da Panini, essa coleção em 3 volumes, nós temos também uma coleção da Queda do Morcego da Planeta de Agostini, em parceria com a editora Eagle Moss. Tem algumas edições diferentes entre uma e outra. Eu recomendo vocês assistirem o vídeo de resenha, né, do primeiro volume, onde eu abordo essa diferença entre as duas publicações. Eu resenhei as 2 edições anteriores e agora vou finalizar com uma publicação que, ao meu ver, dentro do que se propõe, ela funciona, sabe? Ela não é algo assim sensacional, super bem escrito, mas é uma trama que teve sim um bom planejamento, ela tem uma boa resolução. Eu gostei do, entre aspas, aí, final que foi dado para o Azrael. Se você considerar que ele foi um personagem aí que surgiu para substituir o Homem-Morcego, tocou terror em Gotham, né? Com uma justiça mais pesada, mais aguda, que simplesmente tratava os bandidos com uma maior rigidez do que o Batman normalmente faz, né? Claro, o Batman também usa de violência, mas o Jean Paul, se precisasse matar, ele acabava matando. E é exatamente por conta disso, né, vendo esse problema que está sendo causado agora em Gotham City, apesar da diminuição da criminalidade, que o Bruce Wayne resolve voltar, né, a vestir o manto. E para isso ele precisa convencer, né, o Azrael, o novo Batman, a devolver, né, não só o uniforme do Homem-Morcego, apesar dele não estar usando exatamente o uniforme do Homem-Morcego, mas é como se fosse um símbolo isso, como também a própria cidade de Gotham City, porque a ideia do Bruce Wayne era se aposentar. Ó, achei um substituto e agora é ele que vai atuar e eu vou ficar de boa, vou aproveitar um pouco minha vida e tal. Então a construção desse volume aqui é feito com base no Bruce Wayne treinando agora com a Lady Shiva, que é uma das maiores artistas marciais do universo DC. Eu inclusive fiz um ranking, para quem tiver curiosidade, do top 10 artistas marciais da DC Comics, fiz também da Marvel. E ela
vai pegar firme realmente com o Batman para que ele recupere, né, as suas capacidades de outrora. Ele tinha sido aleijado pelo Bane, né, então ele precisava não só recuperar os reflexos, a agilidade, mas também a sua confiança. E ela faz uma estratégia de treino que eu achei muito interessante e que tem tudo a ver com a lei de Shiva, né? E o Batman, exatamente para voltar ao antigo status, ele precisa se submeter a isso. Tem uma participação muito importante, tanto do Tim Drake como do Dick Grayson, né? Basicamente, com o Bruce Wayne querendo cessar as atividades desse novo Batman, né, que está totalmente fora de controle e também querendo retomar a cidade de Gotham, ele vai selecionar Dick Grayson para assumir o manto do Homem-Morcego. Então nós vamos ter dois Batmans atuando, ou Batmans, né, atuando aí em Gotham City. O Tim Drake, ele vai servir como um Robin e é muito legal como funciona essa parceria entre os dois. É uma coisa muito mais leve. Você percebe que até a atuação do Dick Grayson como Batman diverge consideravelmente da postura, né, do Bruce Wayne, que é um cara mais fechado, mais introspectivo, que não costuma, né, pedir muito ajuda. Então, como o Bruce Wayne ele quer se manter ainda na aposentadoria, ele seleciona o Dick Grayson, que tem aquela mágoa, né, de não ter sido a primeira pessoa, né, a ser considerada pelo Bruce Wayne para substituí-lo lá atrás, né? Ele fala, porra, você pega um cara desconhecido aí, o Jean Paul, e eu, cara, e eu? Aí o Bruce Wayne dá a justificativa dele, pô, você já tinha o seu caminho, você já era o Asa Noturna, eu não queria atrapalhar a sua vida e tal. E aí fica um diálogo bem interessante entre os dois personagens para resolver exatamente essa celeuma que existiu lá atrás. Então, o Dick agora, como Batman, apoiado pelo Tim Drake, que é o Robin, eles vão tentar parar as ações do Azrael, que, como eu mencionei, está cada vez mais descontrolado. Ele tem uma armadura muito, muito poderosa. É dificílimo derrotar esse cara. E aí nós chegamos num arco que envolve o Duas Caras. Tem várias histórias paralelas, na verdade, envolvendo os criminosos de Gotham, com a participação da Mulher Gato, entre outros personagens. Mas eu diria que o arco maior ali, envolvendo um vilão, né, do Batman, seria com os Duas Caras, que quer simplesmente instalar o caos na justiça de Gotham. E aí ele começa a pagar arquivos, processos, dá fim não só em advogados, como juízes, promotores. Ele tem um ódio imenso da justiça e também um ódio muito grande do Robin. Mas aí eu também não vou ficar entrando em tantas minúcias, apesar de que é uma certa forma de dar spoilers para vocês. Bom, mas daí também, né, galera? Estamos falando de uma publicação da década de 90, um clássico, A Queda do Morcego. O que eu tô falando aqui é meio que chovendo molhado, né? Mas de qualquer forma, aí nós temos o combate final com 3 Batmans, né? Nós temos o Dick como Batman, o Azrael como o novo Batman, né, com aquela armadura, e o Bruce Wayne retornando a Gotham City, exatamente porque tá vendo que o próprio Dick e o Robin não estão conseguindo dar conta, e aí o Batman vai encarar o Azrael para ver quem vai ser o Batman definitivo de Gotham City. E, meus amigos, como eu mencionei, o Azrael com a armadura, ele é foda. Então você percebe que o Bruce Wayne, ele só vai conseguir superar, né, o Azrael com base em estratégia, em inteligência, manipulando, né, o cenário, o psicológico do personagem. E eu achei interessante a forma que tudo foi resolvido, até porque você percebe que o Azrael parecia um esquizofrênico, né? A mensagem do pai dele, de São Dumas, todo confuso, um conflito interno também sobre as próprias ações. Então eu achei realmente um final digno para essa saga da Queda do Morcego. Realmente é uma história que funciona do início ao fim. Claro que nem tudo é sensacional, não é, como eu já mencionei, a coisa mais foda do Homem-Morcego, mas é um feijão com arroz bacana, uma história bem planejada, bem construída. Talvez o maior ponto negativo da publicação, além de alguns desenhistas, que, nossa, tem uns caras bem fraquinhos, ainda que conte também com grandes astros, foi o fato do Bane ter sido derrotado com tanta facilidade pelo Azrael. Porque se você considerar toda a evolução, né, do Jean Paul,
a armadura dele foi se tornando cada vez mais high-tech, cada vez mais poderosa, tendo vários recursos. E quando ele pega o Bane, essa armadura dele já nem era tão foda assim. Então, de certa forma, ficou assim um rebaixamento, né, de um novo vilão, o Bane, que poderia depois ser utilizado, né, com uma maior ameaça para o próprio Bruce Wayne. Claro que depois o Bane foi utilizado em histórias boas, mas outras também nem tanto, com o personagem sendo mal utilizado, derrotado assim de uma maneira banal. Então eu acho que foi talvez o maior ponto negativo dessa publicação aqui de Batman, A Queda do Morcego. E que nota que eu dou para essa edição aqui? Eu dou a nota 8. Então fica a dica para vocês, galera. É uma publicação que, como eu mencionei, eu acho que vale a pena. Ela tem um bom custo-benefício. Sofreu um reajuste, né, a partir do volume 2. Custava, se não me engano, R$ 84,90, mas era um reajuste infelizmente já esperado por conta do aumento do dólar, o aumento do papel, e parece que vem mais reajustes aí. Mas de qualquer forma, considerando o número de páginas, que é uma coisa que a princípio, né, num primeiro momento a gente faz uma relação entre o preço de capa e o número de páginas, eu gostaria de ver outras coleções saindo nesse formato, com capa cartonada mesmo. A gente sabe que a capa dura, o preço sobe lá para cima, mesmo não sendo exatamente justificado pela questão de custo. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!